pessoal, a gente chegou naquele momento do curso que nós vamos aprofundar a nossa compreensão sobre parcerias. Nós já entendemos que a nossa perspectiva é de fazer com. E esse fazer com, considerando a complexidade dos problemas que nós enfrentamos cotidianamente no nosso fazer, já sabemos que o saber a ser considerado não é só do setor saúde e muito menos, do saber exclusivo da academia, da universidade. A gente vai conversar com os saberes governamentais, da população, das lideranças da sociedade civil. Então, nesse sentido, a gente já também reconheceu ao longo do nosso curso que nós não vamos só mapear problemas, nós vamos também mapear as potencialidades locais. E considerando o nosso referencial de pesquisa participativa baseada na comunidade, nós temos como um dos domínios as parcerias. Então, o nosso encontro de hoje vai ter esse foco do mapeamento das parcerias. Como fazer um mapa daqueles que vão ajudar a pensar, a conceber, as alternativas que nós temos no nosso território para enfrentar esse problema. Então, eu dividiria com vocês que nós vamos identificar os parceiros atuais e potenciais novos parceiros. Vamos fazer a representação, um mapa dessa rede de parceiros, pensando as interfaces que agregam de convergências, mas também reconhecendo conflitos. Porque algumas dessas pessoas nós vamos mexer, falamos que vai envolver conflito de interesses. Nesse conflito de interesses, nem sempre nós vamos estar do mesmo lado. E aí é importante, mapear as potencialidades de quem vai somar e aqueles que podem ameaçar a nossa proposta. E compreendendo essa interação, nós vamos identificar as estratégias de cada parceiro e suas oposições ou oponentes. Nesse sentido, a gente aqui vai conversar de uma metodologia que, após identificar esses parceiros, nós vamos tê-lo, pode ser numa parede, se a gente tiver um encontro presencial e num trabalho em grupo, construir esse mapa gráfico físico, mas também nós vamos aqui dialogar sobre a possibilidade de fazê-lo na perspectiva online, que é uma das outras potencialidades de pessoas em diferentes lugares, usando as ferramentas digitais, a gente construir essa rede. Então, a primeira coisa que é importante, que no nosso domínio, você pode, nesse momento, quando estiver com um grupo, olhar lá as listas dos parceiros. No domínio de parcerias, o que está falando? Claro, a gente da universidade, a população, o setor saúde, a área da assistência social, a educação, a organização da associação de bairro. Então, nós vamos, no primeiro momento, quem está no lugar. E, nesse momento, é também pensar quem está e quem deveria estar. Pode ter gente que, para atingir esse nosso objetivo, deveria estar na roda, mas ainda não acompanha a roda. Então, nós vamos fazer esse movimento de primeiro listar, segundo as naturezas, e isso, o nosso diagrama do domínio lá, vai ajudar a lembrar como um checklist. Depois, a gente vai classificar, organizar essas parcerias, esses parceiros, conforme a sua natureza. Então, se for, por exemplo, o setor privado, eu entendo que aquele setor privado pode contribuir com algum recurso para agregar na resolução daquele problema, Nós também podemos ter do setor governamental, seja mais segurança pública, seja educação, seja a área da assistência social. Então, nós vamos considerando a natureza, o perfil desse grupo, a gente vai dar uma cor. Então, se for sociedade civil, a gente vai dar outra cor. Lista todos, vamos tentar padronizar essa cor para que quando a gente olhar a representação gráfica, a gente já bata o olho, Poxa, de que segmento faz parte? Com quem que eu tenho que articular? E terceiro passo é pensar o grau de importância dessa organização, desse parceiro ou dessa parceria. Então, essa organização, se é muito importante, eu vou colocá-lo num tamanho maior. Se essa organização ela já não é tão importante, eu posso colocá-la numa dimensão menor. Então, pensando grande, médio, pequeno, pequenininho, a gente também vai tentar dimensionar a relevância desse parceiro, dessa parceria, considerando esse tamanho. Então,
esse momento é pensando agora que eu vou visualizar isso, vou montar agora uma matriz com esses atores. Eu defini quem são, coloquei em cores, padronizando segundo natureza, e fui colocando o grau de importância, maiores, médios e menores, e a gente vai agora tentar fazer essa representação gráfica. Para isso, a Rogéria vai agora dividir com vocês algumas estratégias, ferramentas que nós temos desenvolvido para essa finalidade. Então, pessoal, dando seguimento aí à apresentação, né, e o sentido do porquê fazer um mapa de parcerias, a gente vai pensar metodologicamente numa representação visual. Nós podemos utilizar de algumas metodologias diferentes. Podemos usar como referencial de metodologia um conjunto de círculos e distribuir os nossos parceiros, colocando no centro qual é o projeto, qual é a ação principal e como essas parcerias se desdobram e se aproximam mais ou menos desse parceiro no seu centro nuclear. Nós podemos usar para isso uma metodologia que a gente chama de teia de aranha, onde a gente também vai criando, né, dentro de esferas circulares, fazendo as pontes no formato de teia, ou nós podemos fazer isso como a gente chama de mapa de rede. Né? O nosso mapa de rede, a gente vai fazer dentro desse processo que Deise acabou de colocar para vocês, distribuição, né, da intensidade, então maior, médio, menor e pequenininho, o agrupamento de que setores eles representam. Se eu estou falando da assistência, se eu estou falando das escolas, do conselho tutelar, das universidades, das unidades de saúde, das organizações da sociedade civil, das associações de mulheres, moradores, grupos de jovens, coletivos. A gente vai pensando nessas pessoas, como elas se organizam, e a gente vai colocando isso dentro de um mapa, como se fosse um mapa, uma representação cartográfica. Então a gente coloca no centro, né, onde estamos localizados, a nossa organização, o nosso projeto, e aí a gente vai construindo essas outras parcerias ao entorno e distribuindo isso por algumas linhas que facilitam a nossa visualização móvel. Nessa visualização, a gente pode colocar, por exemplo, se a universidade é muito próxima do trabalho, a gente pode colocar ela com um traço forte, com uma seta de mão dupla, né? Deixando o entendimento de que ali você tem uma parceria consolidada. Mas vamos supor que seja um projeto para ser feito com criança, adolescente, e que você também precisa do conselho tutelar. Mas ele é um parceiro ainda em construção, em conquista. Então você vai colocá-lo um pouquinho mais distante e você não necessariamente vai fazer o traço com a mesma intensidade do traço que foi feito da universidade. Então a gente pode fazer um traço mais leve, a gente pode fazer um traço pontilhado, indicando ali que aquela é uma parceria que ainda precisa ganhar uma certa continuidade. Existem outros parceiros, por exemplo, talvez a gente pensar aí numa associação de pais, que estão distantes desse debate, que a gente acha que ela está muito inoperante. Então a gente pode colocar ainda mais distante, também fragmentada. Se eu preciso da parceria com a segurança pública, e em alguma medida, por conta de cumprimentos de medida, né, de jovens, adolescentes e jovens que estão em conflito com a lei, eu não tenho nenhum contato, ou esse contato é tenso, eu posso colocar um raio no meio dessa linha para indicar que ali é uma parceria que ainda tem uma certa fragilidade, uma certa tensão. E nessa tensão, nesse tensionamento, a gente vai indicar no exercício, no desenvolvimento do nosso projeto, onde a gente precisa, em alguma medida, trabalhar mais, onde a gente precisa envolver mais para garantir um trabalho, né, realmente fortalecido, desenvolvido de uma forma compartilhada. Então, nesse sentido de construir essas pontes, essas linhas, né, que são vias de mão dupla, vias de mão única, com rachuras, se ela vai ter um raio no meio para mostrar a tensão, isso o grupo vai decidir coletivamente. Essa proposta, quando a gente está fazendo esse tipo de trabalho, no âmbito do nosso curso, não é uma decisão de uma pessoa, é uma decisão
do grupo que está planejando, porque existe sim formas diferentes de entender pontos de conflito e pontos de aproximação. Então é nessa perspectiva que a gente vai trabalhar com vocês, buscando consolidar essas reflexões, buscando pensar como o domínio das parcerias ele é extremamente necessário e estratégico para o alcance de um projeto de pesquisa, de um projeto de ação e intervenção que seja orientado por o fazer de uma pesquisa participativa baseada na comunidade. Esperamos que isso ajude a essa aventura pedagógica que vocês estão embarcando conosco e desejamos que a gente consiga de fato trabalhar junto, trabalhar sempre e cada vez mais de forma mais ampla, plural, diversa e que a gente assim consiga fortalecer a intersetorialidade que a gente tanto acredita.